Senhores, nesta apresentação nós vamos falar a respeito dos estoques, né? Então, no arquivo do SPED, no FD, SMSPI, né, algumas empresas devem relacionar o arquivo do bloco K, né? E anualmente também as empresas devem entregar o arquivo do bloco H, né? O bloco H é o inventário. Aí qual a diferença entre o bloco K e o bloco H, né? O bloco H é aquela obrigatoriedade que já está prevista na legislação, né, no Código Civil, no Código Comercial, que obriga a empresa, uma vez por ano, proceder ao levantamento de seus estoques e relacionar num livro, né, que no caso seria o livro de inventário, informando o código de cada produto, descrição, quantidade de valores unitários e valores totais de cada produto que consta no estoque naquela determinada data. Então esse é o bloco H. O bloco K, o bloco K é um bloco que escritura as operações dentro da produção, né? Ele é mais específico para a indústria. É o antigo livro de controle da produção, né? Então, dentro do bloco K, nós temos lá também o estoque, que é o K200, o qual o nosso sistema gera, mas temos outros blocos K, né? O que informa os insumos consumidos, a quantidade de insumos para elaboração de cada produto, no caso a ficha técnica de cada produto, as ordens de produções concluídas, em andamento, enfim. Esses dados mais técnicos o sistema não gera porque o sistema não faz controle de produção, né? E o nosso software é mais utilizado em escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade também não tem acesso a essas informações de produção do estabelecimento. Então o que a gente vai gerar aqui é o bloco H, que é o inventário, e o bloco K, que é o K200, que é a posição do estoque, né, com as referidas quantidades dos itens comercializados pela empresa numa determinada data. Então nós vamos fazer o procedimento aqui, demonstrando para os senhores como funciona essas rotinas no sistema, para que os senhores possam entender. Eu tenho o sistema aberto aqui, né? Na opção gerar SPED, eu tenho aqui a opção do estoque, né? Então, aqui na opção do estoque eu tenho dois submenus, né? Que seria o inventário, o bloco H, e o K200 para a empresa comercial, né? A empresa comercial entrega só o K200. Empresa industrial vai entregar os outros blocos K, K230, K250, enfim, vários blocos lá que se refere às informações do que está sendo produzido dentro da empresa, né? Então vamos lá para o bloco H, no inventário. Ao clicar nessa primeira opção, o sistema me abre essa tela, né? Nessa tela eu tenho a opção de informar qual o perfil de enquadramento da minha empresa no SPED, né? Junto à Secretaria da Fazenda, se é perfil A, se é perfil B, se é perfil C, né? Aqui eu tenho a razão social da empresa. No caso aqui eu vou colocar aqui, eu vou criar uma empresa. Vou colocar um traço aqui, CMSPI. Vou até colocar aqui, ó, bloco H. CNPJ. O CPF não precisa, só precisaria se a empresa não tivesse CNPJ, né? Ou ela tem CNPJ, ela tem CPF. Um caso específico de empresa que tem CPF são as empresas de produtor rural, né? O F, a inscrição estadual, eu tinha deixado uma teste aqui cadastrada, vamos ver. Tem uma teste aqui. Então vou colocar aqui uma inscrição estadual. Opa, acho que eu fiz. Já gravou. Código do município, IBGE, né? Vou colocar aqui o de São Paulo. Inscrição municipal, né? Se a empresa for prestadora de serviço, tiver inscrição no município, ela deve colocar. No nosso caso aqui eu não vou colocar. Período. Opa, desculpa, é o primeiro dia. Na verdade aqui é o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Aí aqui eu tenho as opções de informar se essa empresa é uma indústria ou é um comércio, né? Vou colocar aqui que é um comércio, né? Aí eu tenho a opção de gerar o arquivo para o SPED, né? O ICMS-SPI, que é o FD,
Eu tenho a opção também de importar para um sistema de escrita fiscal aqui de São Paulo, que é o G5 Fênix, né? Muitas, muitos escritórios de contabilidade utilizam esse software de escrita fiscal, então o sistema possibilita processar arquivos no nosso sistema para importar nesse sistema de escrita fiscal da Contimatic, né? Onde seria alimentados os dados referentes ao estoque. Mas no nosso caso aqui nós vamos fazer a apresentação para validar no SPED CMS PI. Quando eu clico na opção, ele pede para eu selecionar um contador, né? Porque no arquivo do SPED eu sou obrigado a relacionar lá um contador, né? No bloco 0100. Então, selecionei aqui um contador. Aí a data do inventário, né? Vou colocar que é 31/12 de 2021. Aí eu tenho a opção de gerar o bloco H020. Esse bloco H020 ele é mais específico quando existe ou fiscalização, né? Ou troca de tributação dos produtos no decorrer do período, como por exemplo, mudou o produto, era tributado normal de ICMS, virou substituição tributária, ou mudou a alíquota, né? Ou enfim, sofreu alguma alteração. Aí aqui eu tenho uma opção para eu abrir o arquivo de Excel padrão, que é o que nós vamos abrir aqui para vocês verem como ele funciona. Eu tenho a opção de abrir a pasta onde se encontra esse arquivo de Excel padrão, né? Se eu clicar aqui em abrir a pasta, o sistema ele vai me abrir aqui o local onde fica o arquivo de Excel que vai conter as informações, né? Aqui as informações do inventário. Aqui eu tenho a opção de atualizar tabela de itens. Se eu clicar nessa opção também, o sistema ele vai me abrir aqui algumas informações para que eu possa preencher essa planilha de Excel. Como por exemplo, eu tenho aqui a opção de preencher o tipo de item, né? Muita gente não sabe o que é o tipo de item, é uma informação que é obrigatória informar no SPED, no cadastro dos produtos. Então tem que informar se esse produto é uma mercadoria para revenda, se é uma matéria-prima, se é um produto intermediário, se é um ativo imobilizado, se é um outro insumo, enfim. E também eu tenho o código de posse da mercadoria, porque eu estou relacionando as informações do meu estoque. Quando eu relaciono as informações do meu estoque, eu tenho que informar se o item que está relacionado no estoque, se ele é um item de propriedade do informante e está em seu poder, ou seja, o item é meu e está dentro do meu estoque. Ou o item é de propriedade do informante e está em posse de terceiros. Tipo, o item é meu, mas ele está lá no estoque de uma empresa. Eu mandei lá para fazer uma industrialização, um beneficiamento, um conserto, um reparo, enfim. Então não está dentro do meu estoque. Ou ao contrário, o item é de propriedade do terceiro e está em posse do informante. É de uma outra empresa, mas veio fazer um beneficiamento dentro da minha empresa, então nesta data eu relaciono ele no estoque e informo aqui o código 2 de propriedade. Então, essa tabela é importante para que a gente possa informar os dados necessários para preenchimento do arquivo de inventário. Aqui eu vou clicar na opção de abrir o arquivo padrão. Quando eu clicar aqui, um outro detalhe. Deixa eu só abrir aqui. Ele vai abrir as informações. Esse é o modelo do arquivo padrão. Só que quando eu cliquei aqui na opção de CMS/PI, ele pede um endereço também, né? Então eu vou colocar aqui, o endereço. Tá, ok. Então vou voltar para o arquivo padrão que foi aberto aqui, né? Aqui é onde eu relaciono as informações, né? Inclusive muitos escritórios de contabilidade, eles pegam essa planilha e mandam para o cliente preencher, porque o cliente já tem as informações lá, né? Do controle do estoque dele. Aqui a gente vai criar informações teste. Eu vou colocar aqui, vou preencher com dados fictícios, né? Só para que vocês possam entender. Então, eu vou cadastrar aqui uns 10 produtos. Opa, tá.
9, vou cadastrar 10. Aí a descrição, eu vou colocar aqui, sei lá, uma descrição qualquer. Lápis de cor número 1, para ficar mais fácil, né? E eu vou arrastar isso daqui. Aí eu tenho vários lápis de cores aqui diferentes. Então os códigos são diferentes, as descrições também são diferentes, né? Aí eu preciso de um NCM para estes produtos, né? Qual seria o NCM? Acho que tem um NCM aqui específico, 9609-1000. 9609-1000. O NCM é o código de nomenclatura comum do Mercosul. Todo produto ele tem o seu NCM específico e deve ser informado no SPED. Aí quantidades, vou colocar aqui quantidades aleatórias, né? Sei lá. Aí a unidade de medida que é vendido, né? Esses lápis, eu vou colocar aqui a caixa. Pode ser, vamos supor que seja a caixa. Valor unitário, vamos supor, essa caixa aqui custa R$16,50. Essa daqui R$13,90. Essa daqui R$22,60. Essa daqui R$18,50. Essa R$22. Essa R$23,10. Esta custa, sei lá, R$16,78. R$22,64. Esta custa R$35,90. E essa custa R$12,90. Promocional. São só dados fictícios. Vamos supor que tenha tributação de ICMS também esse produto. Se tiver, eu vou colocar aqui as tributações de ICMS para todas elas. O CST de ICMS, né, como tem a alíquota de ICMS, em teoria é tributado. Se é tributado, vou usar o CST de ICMS 000. Significa operação tributada de ICMS. A conta contábil, eu sou obrigado a informar? Sim. Para o SPED, para o inventário é obrigatório. Qual conta eu informo aqui? Conta do estoque, né? O estoque de mercadorias. Cadastrar uma conta qualquer aqui, né? Aí o tipo do item, aquela tabela lá que a gente viu, né? Aqui, ó. Vou colocar no meu caso aqui que seria mercadoria para revenda, todas elas. Então, mercadoria para revenda. Estou fazendo um teste com 10 produtos, né? Mas no caso de uma empresa, ela pode ter 1.000, 2.000, 500, 300, enfim. Não sei quantos produtos ela pode ter, né? Pode ter vários produtos. E o código de posse, né? O código de posse também está lá naquela planilha lá. Então, o código de posse, vou colocar 0. É minha e está em meu poder. Se eu colocasse aqui o 1, por exemplo, aí eu teria que informar qual é o CNPJ dessa empresa a qual pertence essa mercadoria. Mas como eu coloquei 0, então não vou colocar aqui, né? Vou deixar do jeito que está. 0. Mas se eu colocasse aqui o CNPJ, se eu colocasse 1, né, que a mercadoria fosse de terceiro, eu teria que informar o CNPJ. E se eu informasse o CNPJ, eu teria que vir aqui cadastrar este participante referente a esse CNPJ nessa segunda aba aqui, colocando razão social, código do país, inscrição, código do município, endereço, enfim. Mas no nosso caso aqui a gente não vai preencher, então vai ficar assim. Aí, esse código do grupo do FD Contribuições é só para quem vai gerar o MIMP-SPED para importar lá no sistema da Contimate, como eu disse no exemplo anterior. No caso, quem vai validar no FD Contribuições não é obrigatório. E eu tenho o campo SEST também. O SEST, né, é um código para identificar se a mercadoria tem incidência de substituição tributária ou não. Não é um campo obrigatório também, eu vou deixar sem preencher. E esta linha aqui, então, essa primeira linha é uma linha de exemplo para o usuário seguir os dados que estão nela para preencher para os demais itens. Então, por isso que eu usei aqui ela como exemplo. Vou centralizar as informações aqui
e preenchi os outros dados. Então cadastrei 10 produtos aqui. Vamos supor que eu só trabalho com esses 10 produtos no meu estoque. Eu vou salvar isso daqui, eu vou fechar isso daqui e eu vou gerar o arquivo. Como que eu vou gerar? Vou selecionar esse arquivo de Excel que nós alteramos, né? Ele já está aqui na pasta inventário e ele já vai ser criado na mesma pasta onde que se encontra, né? Onde que se encontra o arquivo de origem. Eu vou pedir para gerar. Ok, o sistema gerou o arquivo de inventário. Esse arquivo a gente vai validar lá no PVA, né? O PVA não está aberto aqui, eu vou até pedir para abrir e enquanto ele é aberto, a gente pode fazer a rotina aqui do estoque para o bloco K. Então vou clicar aqui na opção do bloco K, vou cadastrar também novamente, ó. Vou colocar aqui, ó, empresa teste bloco K. O endereço foi isso que a gente colocou na outra. A UF, a inscrição estadual, né? Vou pegar uma inscrição teste aqui já que eu deixei. O código do município. Tá. A data do estoque. Esse daqui eu vou colocar aqui. O estoque é de 31/7/2022. Eu vou clicar que eu vou gerar o arquivo para o SPED CMSPI. Ele vai pedir para eu selecionar um contador. Eu vou confirmar aqui, né? Aí eu tenho a opção de abrir também a pasta, né, onde que se encontra o arquivo padrão, ou abrir o arquivo padrão. Esse visualizar tabela de itens aqui é a mesma que está aberta aqui, ó. Ela vai abrir com os mesmos dados, com as mesmas informações. E eu vou abrir o arquivo padrão aqui. Este arquivo ele é bem semelhante também, né, aquele do inventário, porém ele tem um pouco menos de informação. Vou clicar aqui também, vamos supor que seja, vou colocar diferente, né? Então vou cadastrar aqui também, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos preencher uma sequência aqui em série. Vamos usar esse mesmo NCM aqui, nem sei se ele é válido, deve ser. Aí eu vou informar a quantidade. Esse não tem valor, né? Esse daqui, ó, só tem quantidade, o K200, né? É um pouco diferente do bloco H. Aqui eu vou colocar que é rolos, são rolos RL, só a sigla de rolos. Vou colocar a tributação de CMS, vou supor que seja 12%. O tipo do item vou colocar também que é mercadoria para revenda. Aí o código de posse também vou colocar que é 0, né? Porque o código de posse segue aquela regra, né? Pode ser 0, 1 ou 2. Se for 0, é mercadoria minha no meu estoque. Se for 1, é mercadoria minha que está em estoque de terceiros. Ou se for 2, é mercadoria de terceiros que está no meu estoque. Aí, se houver um terceiro envolvido, eu tenho que formar o CNPJ do terceiro aqui, né, nesta coluna, e consecutivamente fazer o cadastro aqui deste participante. Não é o caso, né? Então, só vou centralizar as informações aqui. Vou dar um OK. Já salvei, vou fechar.
Agora eu vou gerar. Como que eu gero? Eu vou selecionar o arquivo aqui, né? Através desse botão, ele já vai abrir a minha pasta padrão. Eu posso catar esse arquivo e mandar para o cliente preencher e depois recepcionar de volta? Posso, não tem problema nenhum. E aqui é o destino onde eu quero salvar. No caso, eu não vou selecionar o destino, ele vai salvar no mesmo local onde está o arquivo de origem. E aqui eu vou pedir para gerar o arquivo. O sistema vai apresentar a mensagem. Se não houve mensagem de erro, os dados foram gerados com êxito. E ele me gerou aqui, né, o arquivo SPED bloco K com data e horário que foi gerado. Vou dar um OK. Vou cancelar. E agora eu vou testar a validação desses arquivos, né? Eu vou pegar o arquivo, ele foi salvo lá na pasta onde está instalado o sistema, C, sysconv, SPED fiscal, aqui na pasta inventário. O arquivo está aqui com data e horário que foi criado. Se todas as informações foram cadastradas de forma correta, ele vai validar sem problema, né? Se a gente errou em algum processo, ele vai apresentar algum erro onde a gente pode corrigir, né? Tá fazendo a pré-validação do arquivo. Tá, ele deu um erro. Vamos ver qual foi o erro. Deu algum erro de data. 31/12, data de inventário inválido. Informar data menor que o período. Eu fiz alguma coisa que eu informei errado. Não tem problema. Se eu vier aqui na opção do inventário, né, eu vou ter os dados aqui. Aqui é o lápis de cor, número 1, número 2, tá? Aqui tudo que a gente cadastrou. Ele vai estar relacionado aqui. Se eu quiser ver dentro do programa, né, eu clico aqui, né? E eu vou ter as informações do inventário, todas preenchidas aqui, né? Ele não validou porque eu coloquei data do mês 7, né? E o data do inventário 31/12 e os lançamentos no mês 7. Na verdade, o prazo máximo para entregar o arquivo de 31/12 é fevereiro, né? Então, uma data máxima seria 28 de fevereiro. Mas não tem problema em relação a isso. Agora a gente vai validar o bloco K, para a gente ver se ele vai validar também, né? Então, mesma pasta, né, onde está instalado o sistema, e aqui eu vou ter o arquivo do bloco K. Vai ter aqui o arquivo, bloco K, data e horário que ele foi gerado. Está fazendo a validação do arquivo também, né? Vamos ver se o arquivo vai ser validado sem erros. Tá, deu um erro também. Vamos ver qual foi a informação aqui que ele deu erro. Tá, que eu informei que era indústria, eu teria que ter informado o bloco 002, acabei não informando. Não tem problema também. Se eu vier aqui, né, vamos ver, produção estoque, eu tenho aqui as informações, né, do papel alumínio que nós cadastramos lá, né? Então já gerou o livro aqui. Se eu vier aqui na escrituração do bloco K, ele vai estar aqui as informações também que a gente criou lá no sistema, ok? Então era isso que eu queria mostrar para os senhores nesta apresentação, né? O processo de geração do inventário e do bloco K no nosso sistema.